esse parque aqui, ele apresenta um mundo invisível, impossível de ser percebido a olho nu, é que enquanto a gente está conversando, milhares de insetos, fungos e bactérias estão circulando à vontade por aí. Que mundo é esse tão pequeno que sob uma lente de aumento se torna tão grandioso? No Globo Ciência de hoje, nós vamos ver as principais descobertas de cientistas como Robert Hooke e Louis Pasteur, que só foram possíveis graças à invenção do microscópio. Você já imaginou como é que seria a ciência hoje sem o uso do microscópio? Provavelmente nós não conheceríamos o micro-universo dos insetos, não saberíamos do que é feito o ser humano, nem teríamos descoberto os agentes causadores de tantas doenças. Mas graças a um aparelho chamado microscópio, hoje é possível ver células, micróbios, animais minúsculos e até mesmo a localização de átomos e moléculas. Até agora, não se sabe ao certo quando as lentes foram inventadas, mas elas ficaram conhecidas no final do século XIII, quando foram criados os primeiros óculos na Itália. A partir daí, foram realizadas diversas experiências com lentes e instrumentos para ampliar as imagens que acabaram dando origem ao primeiro microscópio. Criado em 1590 pelo holandês Van Janssen e seu filho Zacarias, ambos fabricantes de óculos, o aparelho que permitia a ampliação das coisas abriu uma enorme janela para a ciência. Agora eu pergunto para vocês, que observações eram feitas nos primeiros microscópios, hein? Quando esse instrumento foi utilizado pela primeira vez para fins científicos? Para responder a essas e outras perguntas, a gente vai à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, conversar com um especialista. Vem comigo. E agora a gente vai conversar com a historiadora da ciência, da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz, Magali Romero Sá. Magali, como é que eram os primeiros microscópios? Bom, vamos voltar um pouquinho atrás, pensando que como é que isso se iniciou? Com o polimento do vidro. Através do polimento do vidro, você conseguiu fazer o quê? Fazer com uma estrutura ótica, você conseguisse ver. Isso foi em 1285, por aí. Muitos anos depois, 3 séculos depois, o que acontece? Eles começaram a combinar essas lentes. Através da combinação dessas lentes, eles conseguiram ver os objetos aumentados. Isso só em 30 vezes. Agora, quando ele passou a ser utilizado para fins científicos? Bom, vamos pensar no século XVII. Você já tinha um aperfeiçoamento melhor dessas lentes. Você conseguiu ampliar e ver com mais detalhes. 200 vezes. O que você via a 30, você passou a ver a 200 vezes. Obviamente, você conseguiu ver coisas que você não tinha noção e nem conseguia ver. Mesmo assim, é muito rudimentares. Mas você já via paredes celulares, você já conseguia ver. Você conseguia ver a estrutura dos insetos, os pelinhos daquela estrutura do exoesqueleto. Magali, mais a parte superficial. Mais a parte superficial. Você não conseguia ver os detalhes, obviamente, você não conseguia ver um detalhe do interior de uma célula em todos os seus detalhes. Mas você já consegue ver os animais se movendo. A primeira vez que você vai ter uma infusão, você vai conseguir ver que existe vida na água. Isso vai alavancar, assim, um conhecimento maravilhoso, esplendoroso. Então, com o aumento que veio do conhecimento e do aperfeiçoamento dessas lentes, você vai conseguindo visualizar melhor todos esses objetos e todas essas estruturas microscópicas. E você em casa, sabe quem foi o primeiro cientista a usar o termo célula? Um inglês chamado Robert Hooke, ao examinar um pedaço de cortiça em um microscópio, encontrou várias cavidades que pareciam favos de mel. Ele as chamou de células, uma palavra latina que significa celas ou quartos. Hooke nasceu em 1635 na ilha de White, filho do reverendo anglicano John Hooke. Mesmo com problemas de saúde, desde cedo ele mostrou um talento especial para criar modelos mecânicos e para desenhar. Ele não só aperfeiçoou o aparelho microscópio, como também ilustrou as suas descobertas com grande perfeição. Em 1665, Hooke publicou o livro Micrografia, onde ele descreve o primeiro microscópio feito de partes móveis. O modelo de Hooke era composto de uma lente objetiva, que ficava perto do objeto a ser estudado, e uma ocular, com a qual a pessoa fazia observação. E o foco era ajustado através de um parafuso que deslocava o ângulo de observação. Em seu livro, ele publicou também mais de 60 ilustrações de objetos observados por ele em seu microscópio, como, por exemplo, a descrição do olho de uma mosca caseira, piolhos e pulgas com detalhes impressionantes, fungos, ferrão da abelha,